Hoje tem dica para adoçar seu começo de semana, um pudim de brigadeiro com cake de cenoura. Sugestão da Juliana Calipo. Tudo bom, Ju? Tudo bem, Tati. Seja bem-vinda mais Obrigada. uma vez. Menina, sua receitinha ficou bonita demais. Ai, gostosa. Já deixou todo mundo aqui no estúdio com água na boca. Que bom. E deve ser bem saborosa. Uma misturinha, né? Bolo de cenoura com chocolate não tem como ficar ruim, né? Arrasou. Vai agradar o paladar de crianças e adultos. Nós vamos fazer a receita, são 2 etapas, né? Isso, primeiro a gente vai bater o pudim e depois o bolo de cenoura. Perfeito. Tá bom? Para o pudim, então, o que a gente precisa? Eu vou bater o pudim. A gente vai colocar uma caixinha de leite condensado. Tá. E é super fácil de fazer também, viu, Tati? Para essa quantidade de ingredientes que a gente vai passar, o rendimento é um pudim? Isso, aquele Você já pudim. trouxe pronto? Isso. O creme de leite. Gramas, 37, 38 gramas de chocolate, 50% cacau. 37 também, 38 de amido. São 2 colheres de sopa do Isso. chocolate em pó e mais 2 colheres de sopa do amido de milho. Isso. E 180 ml de leite. Aqui, Tati, eu untei a minha forma com margarina e açúcar, tá? E vou colocar o caramelo agora. Mas quem em casa não tiver o caramelo assim pronto, pode fazer ele direto na forma, como tá acostumado quando faz pudim, sabe? Legal. Já faz ele direto na forma. E eu vou fazer esse pequenininho aqui também pra gente mostrar que dá pra fazer individual. Que óleo você usa, Ju? Eu uso óleo de canola. Pode ser também de girassol, qualquer óleo que tiver em casa. Não é uma coisa muito... No liquidificador, então, cenoura, óleo e ovo. Isso. Ali você acrescentou o açúcar, Acrescentei o né? açúcar, isso, tá? Pode acrescentar também agora, mas eu prefiro bater no liquidificador, tá? 125 gramas de açúcar.
Aqui, se quiser peneirar também, né? Porque às vezes ficam uns pedacinhos de cenoura, tem gente que não gosta. Aí pode peneirar também esses pedacinhos que ficam. Agora aqui, a gente vai colocar a farinha. Nessa receita também vai um pouquinho de farinha de amêndoa, mas quem não tiver em casa pode colocar a farinha normal, tá? Certo. Então aqui nós usamos 125 gramas da farinha de trigo e 25 gramas da farinha de amêndoas. Isso. Aí se não tiver, coloca 150 de farinha de trigo normal. Ok. Pudim de brigadeiro com cake de cenoura, sugestão da Juliana Calipo, mais uma vez participando do quadro Bom Sabor conosco. Agora eu vou pôr o fermento. Agora a gente vai fazer uma coisa que parece meio maluco e que vai dar errado, mas não vai. Eu já aviso pra ninguém ficar preocupado. Você sabe que eu já fiquei meio assim. A gente vai fazer uma coisa que parece meio de maluco. Mas não é. Parece que vai dar errado, mas não vai dar. É. Da outra vez que eu vim, a gente fez um pudim também de prestígio. E aí eu percebi que foi a Andressa que estava apresentando, ela ficou meio assustada. Então eu já tô avisando. Será que vai dar certo? Já tô avisando que vai, tá, pessoal? É assim mesmo. Você tá pondo na manga, né? Isso. Eu usei esse copo só pra ajudar aqui, tá, gente? Se você não tem essa manga, não tem problema. Pode colocar num saquinho e fazer um furinho, ou pode colocar com a colher, do jeito que você achar melhor, tá? Agora é a hora do perigo. Não precisa ficar com medo, porque a massa não vai afundar. Na hora de assar vai ficar separadinho o pudim da massa do bolo. Que curioso. Esse pedacinho de cenoura. É isso que faz a diferença do nosso pudim. Mas nada impede, Tati, de você fazer esse pudim sozinho, que é maravilhoso. Só o brigadeiro? Só o brigadeiro. Sem a parte do só cake de cenoura. Só a cenoura, não tem problema. Deixa eu só pôr. Ele não desce? Ele não vai descer. Você vai ver ali a hora que você for experimentar. Quanto tempo de forno? A gente vai deixar... Depende muito do forno, né? Mas a gente deixa ele uns 40 minutos em banho-maria. Tá. 180 graus, 200 graus. Vai do seu forno. Quando você vê que ele já tá com aparência de bolo mesmo, não tá grudando na mão, não adianta colocar o palito, porque o pudim é molinho, né? Mas só pra gente ter uma referência, uma média de 40 minutos vai ser Isso, uma média de cozimento. 40 minutos. Mais um pedacinho. Legal. E apesar de ter 2 etapas, é uma receita bem simples, né? Só misturar os ingredientes no liquidificador. Pro nosso Eu acabei pudim. esquecendo de colocar aqui a parte do pudim, coloquei tudo aqui. Mas naquela versão. Mas é a mesma coisa mesma também. coisa, Coloca tá? o Daí pudim. coloco o pudim e depois coloco o bolinho. Tá. Bom? Aí isso daqui a gente vai assar em banho-maria, uns 40 minutos, 45, depende do seu forno, tá bom? Não vai dar tempo de assar aqui, infelizmente. Precisa colocar papel alumínio em cima? Ou... Pode colocar, e se não quiser também não precisa, não é só necessário. Colocar em banho-maria. Isso. Põe a água então na forma, coloca a forma do pudim e deixa no forno. Deixa eu só ensinar um pouquinho o caramelo, por favor, porque não dá tempo da gente fazer aqui. Mas esse caramelo, como eu faço bastante, e se você quiser fazer para vender individualmente, é mais fácil você ter ele já pronto, porque ele dura uns 30 dias na geladeira. Eu coloquei só meio quilo de açúcar na panela, deixei derreter e virar aquele caramelo. Depois eu acrescentei 300 ml de água. Ele dá aquela borbulhada, que é perigoso, a gente toma cuidado. E aí você deixa ele lá até derreter todas aquelas pedrinhas de açúcar que formou de novo. Que quando você joga água, fica, né, aquelas Ele pedrinhas. forma aquela pedrinha. Aí ele vai dissolver tudo aquilo lá e tá pronto. Se você tiver em casa glucose, eu coloco uma colher também, que ele dá um brilho.
Que faz para vender é interessante. É interessante. Se for a dona de casa, né? Se for a dona de casa, só o açúcar e a água. Aí deixa dissolver. Meio quilo de açúcar, 300 ml de água. 300 de água. Aí você pode guardar na geladeira até 30 dias. Então aí você vai vender individualmente, você já tem prontinho para colocar. Gostei. Tá bom? Boa dica. Eu vou pedir, por favor, para você me servir, Ju. Gente, então, olha só, reforçando para o nosso pudim de brigadeiro. Foi uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. 180 ml de leite, 2 colheres de sopa de amido de milho, 2 colheres de sopa do chocolate em pó. Nós optamos pelo chocolate 50% cacau. E 3 gemas grandes, o que equivale aí a 80 gramas de gemas. Para o bolinho de cenoura, para o cake de cenoura, 125 gramas da cenoura picada, 75 ml de óleo, 2 ovos grandes, 125 gramas de açúcar, 125 gramas da farinha de trigo e 25 gramas da farinha de amêndoas. Se você não tem farinha de amêndoas, usa 150, né, da farinha de trigo. Também colocamos uma colherzinha de sopa do fermento em pó. Tá pronto. Aí o truque, né, que ela brincou. Isso. Coloca o pudim, forma untada, então você põe o caramelo, põe aquela mistura do pudim, põe o nosso bolo de cenoura na manga e vai colocando aos poucos. Isso. 40, 45 minutos de forno. Que ele não misturou. Gente, ficou bonito. Gente, delicioso. Só tem uma coisinha difícil na receita. Comer um pedacinho só. Vai ser difícil não repetir, gente. Eu diria que é uma missão quase impossível você não repetir o pedaço. Que bom, você gostou. Se ficar alguma dúvida, pode me ligar. O pessoal tem me ligado bastante. Contatos, inclusive, já estão no vídeo. Ju, parabéns. Obrigada. Arrasou. Muito simples e deliciosa. Obrigada. Fica bem saboroso. O pudim, espetáculo, fica bem firminho, né? É. Que bom. Daí, gente, receita 2 em 1. Na verdade, 3 em 1. Você pode fazer só o bolinho de cenoura, você pode fazer só o pudim, ou você pode juntar as duas coisas. Uma sugestão? Faça as 3 opções. Fica bom demais. Beijinho!